Boa noite, sejam bem-vindos, Giovana. Boa noite. Tudo bom, Giovana? Giovana, Lorene, Cris, sejam todos bem-vindos. Então, gente, a gente vai dar início a mais uma edição do Café com Biográfico. Dessa vez a gente tem aqui como convidada a Priscila Rangel. A Priscila que foi aluna do grupo 7 da formação biográfica pela Escola Livre de Antroposofia, Formação e Estudos Biográficos de Minas Gerais, de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. A Priscila é psicóloga, é pedagoga, é de Belo Horizonte, é psicóloga, pedagoga e aconselhadora biográfica, obviamente. É de Belo Horizonte e vive em Lagoa Santa. Hoje Isso. ela vai apresentar aqui para nós, né, parte dos trabalhos, né, que são desenvolvidos, entre os trabalhos que são desenvolvidos ao longo da formação biográfica. Um deles é o desenvolvimento da biografia de uma personalidade, né? O aluno vai escolher aquela pessoa com a qual ele se identifica e queira estudar a biografia e apresentar depois. A Priscila fez opção por apresentar e trabalhar a biografia de Nelson Mandela. Então, a gente tem a honra aqui de saber um pouco mais da história de vida de Nelson Mandela a partir do trabalho da Priscila. Então, Priscila, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua participação. Já de antemão vou dizendo isso. E, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada, Luca. Muito obrigada a todos que estão aqui, né, prestigiando nesta quarta-feira. Eu estou muito feliz, né, de contar aí com o apoio de vocês. Apresentar o biografado e dizer desse trabalho que a gente faz dentro da nossa formação, de escolher um biografado, apresentar, aplicar a metodologia que a gente aprende, né, durante todos esses anos, é um trabalho muito gratificante. Assim, você percebe coisas, identifica pontos e se maravilha assim com a história do seu biografado e como o estudo da biografia é maravilhoso. Então, eu só tenho a agradecer e quero muito compartilhar com as pessoas que aqui estão e aquelas que irão assistir posteriormente, para que elas também se engajem aí nesse movimento tão bonito. Falando aí do meu biografado, né, o Nelson Mandela, ele é uma das grandes personalidades do século XX. Ele é conhecido aí pela luta pela igualdade, pela liberdade, pelos direitos civis, pelos direitos humanos, e ele me inspirou muito nessa caminhada, né, nos valores, nos caminhos e de tudo que ele me ensinou. Então, agradeço a ele aí por essa oportunidade de estudar biografia. Eu escolhi um biografado com uma história bem longeva. Então, ele viveu até os 95 anos, e quando a gente aplica aí a metodologia biográfica e separa por setênios, né, para a gente fazer esse estudo profundo por meio dos setênios, a gente tem aqui aproximadamente 14 setênios. Então, o que eu trouxe para você são os principais pontos da biografia que merece destaque, porque é uma história super longa, super rica, né? Então eu não seria capaz de trazer no detalhe tudo aquilo que ele viveu. Para vocês terem uma ideia, o livro da autobiografia dele tem quase 700 páginas. Então, eu farei um recorte aqui para vocês com os marcos que eu considerei no meu estudo como relevante aqui para a gente. Bom, fiquem à vontade para me perguntar, né, o que precisar de apoio aí, eu tenho o Luca, né, tenho a Giovana também, que é minha colega e parceira aí da formação, então, a Adriana que está aqui, então a gente tem muita gente que vai nos ajudar aqui a responder desse trabalho. Então, começando aí pela biografia do Nelson Mandela, é muito importante a gente situar em que momento que ele nasce. Então, quando a gente faz esse recorte do primeiro setênio, a gente percebe, né? Ele nasceu no dia 18 de julho de 1918, e aí dizer esses nomes, né, não vai ser a minha fortaleza, e o nome dele é Rolihlahla Mandela. Eu nunca consigo pronunciar da forma correta, mas o Mandela, a gente o conhece por Mandela, mas ele tem esse nome anterior. Ele é da etnia Xhosa, do clã Madiba, então muitas vezes as pessoas se referem a ele como Madiba, que é o clã do qual ele pertence. E aqui a gente tem um marco muito importante, que é o significado desse nome. E o significado desse nome tem muito a ver com a história que a gente vai ver ao longo aí dos setênios, porque significa arrancado de uma árvore ou simplesmente encrenqueiro.
Então, esse nome já, de uma certa forma, já diz um pouquinho, né, do que vai ser a vida dessa grande personalidade. Ele nasce em um contexto muito peculiar, porque ele é membro de uma casa real, de uma linhagem específica lá, né, dentro do país dele, e essa linhagem tem uma missão de aconselhar os governantes da tribo. Então, ele faz parte de uma família de aconselhadores, assim como o pai dele. Então, além desse nome que ele já tem esse grande marco dessa missão familiar de serem aconselhadores. E o contexto que ele nasce é o fim da Primeira Guerra Mundial, início da epidemia da gripe espanhola e a visita do Congresso Nacional Africano, que a gente chama de CNA, e que mais na frente ele vai fazer parte à Conferência de Versalhes. Então já existia um trabalho, uma constituição de uma luta aí dentro da África do Sul para que sobre os direitos e sobre a liberdade, né? E esse partido, digamos, chama Congresso Nacional Africano. Dando continuidade, por volta de 2 anos de idade, o pai dele, que tinha uma posição importante dentro daquela estrutura social, ele perde a posição dele. E ele perde por uma questão muito específica, que vocês vão entendendo, né, fazendo as amarrações dentro do processo do Nelson Mandela, de quais são os valores que estão embutidos nessa família. É, o pai dele, né, era um líder tribal, e, né, com essa função de aconselhador, mas dentro dessa atividade que ele exercia, uma pessoa que era súdito reporta o roubo de um gado e reporta para a Inglaterra, né? Então existe essa questão de ainda ser uma colônia britânica e essa divisão de poderes. Então existia esse poder dos clãs, das tribos, mas também existia esse poder inglês. E ele reporta para a Inglaterra. E por se reportar à Inglaterra, o pai é chamado para dar conta desse roubo desse gado. E o pai se recusa dizendo que ele não responde ao governo inglês, que ele responde ao povo dele, né, à etnia dele. E por conta dessa afronta, digamos assim, ele é destituído. E por ser destituído, ele perde todos os bens, todas as, né, tudo que ele tinha de prerrogativa. E isso impacta numa mudança do Mandela e da sua mãe para uma outra cidade. Lembrando que dentro dessa constituição tribal, o pai pode ter mais de uma esposa, então não necessariamente ele vive com a mãe. Então a mãe faz essa mudança para uma outra cidade. E nessa cidade ela teria o apoio da família e de parentes, onde ela teria condições de criar o seu filho. Aos 5 anos de idade, ele descobriu uma ligação mística que o povo dele tem com o gado. Porque o gado, além de ser riqueza, além dele ser alimentação, ele também tem uma ligação divina. Então, ele vai aprendendo por meio de observações e histórias, porque é muito rica essa cultura por meio de histórias, né? E a gente entende a importância dessa constituição do imaginário, das histórias, principalmente nesse setênio em que ele está vivendo. Aliado a isto, nesse local onde ele vivia, né, ele conhece os irmãos Amafenga. Eu não vou saber pronunciar todos os nomes, tá, gente? E esses irmãos, eles eram educados e eram cristãos. Então, eles destoavam um pouquinho desse ambiente onde ele vivia. E existe em alguns lugares essas certas, é, vamos dizer assim, não compatibilidade de tribos, existe uma rivalidade, uma briga de tribos, mas com eles tiveram essa amizade. E por conta disso, a mãe dele é convertida ao cristianismo. E com isso, ele também é vira, né, por essa questão da religião, ele aos 7 anos de idade, ele é batizado na igreja metodista e pela primeira vez ele se vestiu com roupas ocidentais. E por conta disso, ele pode frequentar a escola e ele vai para a escola, e é nessa escola que ele recebe o nome inglês de Nelson. Então, Nelson Mandela vira Nelson Mandela nos 7 anos de idade, a partir do momento em que ele entra na escola. No seu segundo setênio, a gente tem uma questão muito importante, que na biografia do Mandela, ele relata esse fato aos 9 anos de idade. Mas a gente tem outros biógrafos que falam que não foi aos 9 anos de idade, que foi aos 12 anos de idade que o pai dele falece. Então, essa morte também é muito simbólica. O pai morre fumando, né, morre com problemas de pulmão, e isso muda tudo na vida dele.
E aí a gente tem um marco muito importante, né? Com 9 anos de idade, dentro da metodologia biográfica, a gente sabe que a gente tem a fase aí do Rubicão, que é um momento da vida da gente em que existe uma mudança significativa, né? Aquela criança deixa de ser necessariamente criança e tem um impacto profundo dentro da vida. Então, aos 9 anos de idade, partindo desse pressuposto da perspectiva do Mandela, que relata, isso é um marco biográfico. Por quê? Porque quando o pai morre, ele não sabia, mas havia uma promessa do regente, né, do regente do povo Tembu ser o guardião dele. Então, o que que a mãe faz? Ele muda de cidade e ele vai para a capital provisória para viver sobre a guardião desse benfeitor dele. E isso muda muito a vida dele, né? Então, a gente vai percebendo e aí a gente também tem um outro marco importante que ele vai expandindo a visão dele. Até então, ele estava numa cidadezinha e agora ele tem a possibilidade de experimentar uma capital e com um regente sendo o guardião. E esse regente tem um filho que chama Justice, que vira o seu novo herói, né, sua autoridade aí amada, uma pessoa da qual ele admira muito, que ele tem muito carinho e muita admiração. E com isso, ele vai para a escola, né? A vida dele é resumida em ir para a escola, para a chefia tribal e pela igreja. E aqui ele começa a aprender com o regente, e aí ele fala mais para frente que os aprendizados de liderança se deu muito nessa vivência, porque ele acompanhava esse regente nas decisões. E esse regente era composto por vários conselheiros e recebia o povo para as queixas, bem nesse sentido, né, de receber o povo, ver as queixas, o que que ele pode fazer para a melhoria, né, do seu povo. E aí ele vai aprendendo muito com esse regente de como é a questão da liderança. E também sobre as decisões, sobre tudo o que acontecia, esse clã, esse grupo de decisão compartilhava muito a história africana, dos heróis, das batalhas, das conquistas. Então ele desenvolve muito esse interesse por essa história africana. E nesta mesma idade, ele tem o seu primeiro amor, que é Winnie, que ela é filha do pastor, digamos assim, né, do reverendo, como eles chamam, da igreja da qual pertencia aquela comunidade. Então, ele também tem o seu primeiro amor acontecendo nessa fase. No seu terceiro setênio, acontece também uma outra cisão e um fato muito importante, que é a circuncisão. Se se ele não é circuncisado para este povo, se não acontece essa circuncisão, é como se ele não se ingressasse como homem nessa sociedade. Então, é um rito de passagem muito importante na vida dele. Ele precisa fazer essa transição, ele precisa ser circuncidado para poder ter casar, para ele poder ter propriedade, para ser um homem dentro daquela sociedade. E existe toda uma cerimônia para que essa circuncisão aconteça, né? Então tem cantos, eles são recebidos, eles ficam, né, nas suas choupanas, depois eles têm banhos de rios, e aí acontece a cerimônia, e tem toda uma tratativa para essa cerimônia, e aí de fato ele vira um cidadão. Mas isso também tem os seu preço. Por quê? Porque ele entende que ele perde a juventude. Então, ele tem o seu luto pela juventude. Ele entende que agora ele não é mais criança, ele não tem aqueles mesmos, aquela mesma vida que ele levava, e que agora, de fato, ele é um homem para aquela sociedade. E isso tem um peso muito grande naquela comunidade. Nessa cerimônia, tem um orador que vai, né, não só ele, é um grupo de meninos que são circuncidados nesse momento, e aí esse orador começa a falar sobre os benefícios, sobre sonhos, sobre perspectiva, mas é a primeira vez que ele escuta a questão da África do Sul para os negros. Então é o primeiro momento na vida dele em que é dito que os africanos eram inquilinos no próprio país. Ele não entendia isso. Né? Ele não tem esse repertório nem essa vivência para entender. Então, é a primeira vez que se estranha, porque quando isso é dito naquele espaço, se pesa muito o ambiente. Então, fica um clima bem pesado e por conta até dessa mudança de clima, ele entende que tem alguma coisa estranha e isso soa muito diferente para ele. E aí eu quero fazer um parênteses.
A biografia de Mandela, ela é extensa, além da autobiografia dele, a gente tem outros autores que escrevem sobre ele, e tem um dos autores que fala das virtudes de Mandela, né, do que ele tem, o que ele aprendeu sendo biógrafo dele, e uma das coisas que me chamou muito a atenção é que Mandela não, por ele viver nesse clã muito fechado, a sua autoestima como negro foi blindada. Ele não sofreu preconceito, ele vivia no meio daquela comunidade, e essa blindagem foi muito importante para que, quando ele fosse, entendesse o lugar do negro na África do Sul, ele tomasse uma posição de indignação e luta, e não de resignação. Então, como esses caminhos, né, com esses caminhos que ele vai, que a vida vem construindo, que a biografia dele nos traz, o constituiu para que chegasse até onde ele chegou. E aí, novamente na vida dele, ele tem um outro momento onde ele vai para uma nova escola, que é a mais alta instituição de ensino para africanos, e pela primeira vez que ele vive uma experiência ocidental. Então, ele começa a aprender esses moldes. Então, a gente vai percebendo que, na perspectiva dele, e isso é muito marcante, essa ampliação. Ele vem de um núcleo pequeno, aí ele tem uma experiência de uma cidadezinha, aí ele muda, tem uma experiência numa nova escola, e depois ele vai para uma outra escola, e vai aprendendo um pouco mais sobre esse país e sobre a sua identidade. Depois, aos 19 anos, ele vai para uma faculdade, e aí a faculdade aqui entende-se como um lugar, não uma faculdade de, como a gente tem nos moldes de hoje, mas para ensinar a profissão. Então, é carpinteiro, pedreiro, então ele aprende muito dessas atividades manuais, para ter uma profissão. Ainda não é uma instituição de ensino, como a gente imagina, um advogado, que mais tarde ele vai se transformar, mas é muito neste sentido. E ele encontra justiça, né, lá nesse espaço. Então, ele tem aí esse reencontro importante. Aqui também, a gente tem, neste período, acontece o nosso nódulo lunar. Então, mais ou menos nessa idade, ele está indo para essa faculdade. E aí eu estou trazendo alguns elementos da nosso estudo como biografia, né, como uma metodologia. Não vou entrar nesses detalhes, até para aguçar a curiosidade, quem está aqui já sabe, mas quem pode assistir depois, porque tem uma formação muito bacana, né, e muita literatura para ajudá-los a entender todos esses marcos. Mas o nosso estudo compreende entender todos esses pontos da nossa metodologia quando a gente estuda um biografado. E aí, quando ele vai para a faculdade, novamente ele se percebe não mais como uma tribo, ele se percebe como um africano, né? E não uma etnia. Todo mundo é africano. Então, essa perspectiva de povo, identidade, isso vai se consolidando na medida em que ele vai estudando e vai se ingressando em outros espaços. Aqui são as fotos, né, que eu trouxe para ilustrar um pouquinho desse setênio. Então, existe a Fundação Nelson Mandela, onde a gente tem muito da história que serviu também de referência e onde a gente também tem esse acervo fotográfico. Então, aqui a gente tem ele aqui com essa estrelinha, né, perto dessa cerimônia aí de passagem da circuncisão, e aí os 19 anos também, nesse espaço de estudo, né? Então, ele está ali para vocês verem aí ele bem novinho nessa caminhada. No quarto setênio, e aí ele foi aceito para estudar direito, né, nessa universidade, uma universidade específica para negros. Nesse espaço ele conhece Oliver Tambo, que na história da África do Sul também é uma figura muito importante, e ele vai ser muito importante ao longo da caminhada de Mandela. É aí que eles se conhecem. E aí começa o nosso arrancado de uma árvore do pai que enfrenta um governo, né, e diz: eu não vou me submeter, a mostrar um pouquinho dele. Então, nesse espaço, né, nessa escola, existe um embate entre veteranos e calouros. Os calouros, né, eles tinham pouca voz ativa dentro desse espaço, eles tinham que submeter ao que os veteranos queriam, e aí eles começam a travar uma primeira batalha de não aceitar, porque que os comitês de alunos eram formados só por veteranos e não podiam ter calouros. E aí começa uma primeira batalha contra as autoridades. Então, já começa um viés político aí de posicionamento dentro da biografia do Nelson Mandela.
Nessa mesma escola, eles tiveram a visita do primeiro-ministro, né? E esse primeiro-ministro vai, a gente está num contexto aí de Segunda Guerra, para falar do apoio da Inglaterra, é, ao apoio à Inglaterra contra os alemães. Então, ele vem falar um pouquinho disso. E quando ele está falando, uma pessoa grita e o chama de racista. E aí ele toma um susto, está falando que o ministro é racista, e aí falam com ele é do CNA. Então, é a primeira vez que ele ouviu falar no Congresso Nacional Africano, que é esse partido político que se configurou para falar dos direitos dos negros dentro da África do Sul, né? E aí ele mais uma vez, né, ele se atenta para isso, ele já tinha ouvido falar, ele se atenta para essa realidade, e aí ele sai com um amigo dele para a capital,